Meio-dia e 37, que alegria receber Paulo Roque aqui, conversando com ele pela primeira vez no ar. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Diego. Um prazer estar aqui com você pela primeira vez. Você Pois faz é. o programa comigo aqui, antes a Ariane. E também uma boa tarde para você, querido ouvinte dessa grande, magnífica rádio, a nossa Nova Brasil. O comentário que eu vou fazer aqui pode acabar sendo deselegante no ar e revelar idades, mas eu vou dizer o seguinte, que eu cresci ouvindo Paulo Roque no rádio de Brasília, aprendendo com o doutor Paulo Roque sobre os direitos do consumidor. Pra você ver como a vida é, né, ouvinte? Hoje eu tô aqui, conversando com Paulo Roque cara a cara. Obrigado, prazer. E eu te acompanhava muito no Antagonista, né? No Antagonista, e hoje aqui você fazendo esse belo trabalho na Nova Brasil. Todos estamos sempre aprendendo com todo mundo. Temos que ter sempre essa humildade que aí a gente aprende. É isso aí. Paulo, a gente vai começar falando de que hoje, hein? Veja o seguinte, você acompanhou recentemente a Austrália está criou uma legislação agora para impedir que jovens e adolescentes tenham acesso às mídias sociais. Já imaginou? Impedimento mesmo, não pode. É proibição. Então, veja, por que o governo australiano chegou a essa decisão? Que é uma decisão, eu vejo, o mundo todo está observando para saber onde isso vai dar. O que fazer também. O que fazer. Mas o mundo sabe que tem um problema. Se essa solução australiana vai dar certo ou não, tem muita gente torcendo para dar certo. Muitos pais. Sim. Agora, é uma aposta no sentido de tentar resolver um problema. A verdade é que há um pânico generalizado com relação à falta de controle, do excesso de exposição de pessoas tão vulneráveis como são as crianças e adolescentes às mídias sociais. Você sabe no Brasil qual que é a média de exposição de uma criança de até 11 anos às mídias sociais? Envolvendo jogos online? A média é de 5 horas. De uma criança até 11 anos. 5 horas diárias. Diárias. Agora, para um adolescente até 17 anos, a média é de 8 horas. Então, nós não estamos falando de qualquer exposição. É de uma exposição praticamente mais do que ele passa na escola. Sim. Mais do que ele tem contato com os próprios pais. A maior parte do tempo que ele está acordado, ele está ali. Então, teoricamente, ele está com um excesso de exposição. Então, o debate na Austrália? Primeiro, o debate na Austrália começa incentivado por casos de adolescentes, crianças que foram, na verdade, molestados através da internet, das mídias sociais, levando um caso de extorsão de um jovem, de um adolescente que acabou sendo extorquido com ameaça de extorsão pelas redes. Ele acabou cometendo o suicídio. Então, isso levantou todo o debate sobre a necessidade de uma legislação mais rigorosa e a Austrália acabou optando pela proibição. Por quê? Primeiro, você tem que ter a verificação da idade. Teoricamente... A proibição é para menores de 16 anos, né? Para menores de 16 anos. Segundo, você tem um impacto muito grande nas comunidades vulneráveis. Você tem um consumidor vulnerável, sim, que somos todos nós por conta da questão técnica. Nós não conhecemos essa tecnologia que nós estamos lidando com ela, mas nós precisamos dela. Então, isso é um dos pontos da vulnerabilidade de todo e qualquer consumidor no mercado. Isso o mundo todo reconhece. Mas nós não estamos falando de vulnerabilidade de um leigo, consumidor leigo. Ele precisa do serviço de saúde, mas não entende. Ele precisa do serviço de informática, mas ele não entende. Então, daí está a vulnerabilidade, que é a dificuldade de defesa, de autoproteção. Mas nós estamos falando de algo maior. Nós estamos falando dos hipervulneráveis, que são as crianças, os adolescentes, os idosos. Porque isso que eu ia comentar, Paulo. O estrago é generalizado, né? A gente está falando aqui de criança e adolescente, porque realmente são os mais vulneráveis, mas a gente está vendo essa preocupação toda do excesso de uso de redes sociais em muito marmanjo por aí também. Exatamente. Agora, o seguinte, você sabe curioso? Você sabe que os filhos do Bill Gates, sabe que idade eles passaram a ter acesso às telas dos Facebook, as mídias sociais? Não. Só depois dos 14 anos. Até então, controle rigoroso. O Steve Jobs também tinha controle rigoroso do uso da tela em relação aos seus filhos.
Mas sabe quem defende que tem que ter uma legislação especial para proteger as crianças e os adolescentes da exposição às telas? Sabe quem defende? O Mark Zuckerberg, do Facebook. Ele diz que precisa ter controle para o acesso das crianças e adolescentes, porque ele sabe o perigo da máquina, da plataforma do que ele toca, do que ele criou. Que ele criou. Tem um documentário maravilhoso no Netflix chamado, em português, Dilema das Redes. Você conhece esse? Sei, maravilhoso. Perfeitamente, também. Maravilhoso. Então, ele coloca, o próprio Zuckerberg diz que é preciso um mecanismo de proteger as crianças e os adolescentes do excesso das telas. O que eu defendo é o seguinte, a proibição, ela tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios. Você consegue controlar a proibição? Se você não consegue controlar, é uma legislação que vai ser ridicularizada. O que a Austrália está impondo é pesadas multas às próprias plataformas, porque pela tecnologia, a Austrália diz, o Facebook, o Instagram, o TikTok tem como impedir o acesso. Então eles estão confiando na própria tecnologia para impedir o acesso, para fazer os filtros e impedir o acesso. E elas vão ser multadas pesadamente se elas não criarem esses mecanismos. Mas eu, com todo respeito, eu vejo com uma certa dificuldade a efetividade de uma proibição geral. Porque vão ter escapes, né? Sim, sempre. E aí, quando você proíbe, você cria a clandestinidade. Criando a clandestinidade, então você perde o foco de qualquer controle. Então, o foco de qualquer controle. Eu vejo que a situação, sempre bato aqui, é na educação para o consumo. A educação para o consumo é fundamental para preparar a criança e o adolescente para lidar com as telas. E os pais dentro de casa fazendo o seu papel. O pai não pode pedir à criança para dizer, você está muito no celular, se ele não sai do celular. É isso. Paulo, que bom que você citou isso, porque isso vale para todo mundo que está ouvindo a gente, vale para mim. Eu tô com um filho de 5 anos em casa e também lá em casa a gente busca a tela zero para ele, tela do celular. A televisão já tem um pouquinho mais de flexibilidade. Mas é justamente isso, não adianta de nada eu dizer para o meu filho que ele não pode pegar o celular se ele me vê com o celular na mão o tempo inteiro. Né? Tem um ditado que diz, o filho pode não prestar atenção no que você está falando, mas ele presta atenção no que você está fazendo. Olha aí. Nos seus exemplos. Isso ele presta atenção. Então, agora, essa proibição não é uma medida drástica que... Revela o que essa medida drástica que a Austrália está tomando de proibir? Um desespero, porque criou-se uma dependência generalizada. Isso tem graves impactos na educação, porque tira o foco das crianças. Tem estudos demonstrando que essa exposição à tela deixa as crianças com problema de insônia muito cedo. Tem estudos seríssimos na neurociência. Sem contar a saúde mental, ansiedade e tudo mais. Você tira o foco, aumenta a ansiedade, quer dizer, e você, se para o adulto era um problema, imagina para a criança e para o adolescente. Quer dizer, o problema é real. A Austrália vai e diz o seguinte, nós vamos combatê-lo com a proibição. Eu tenho dúvidas se a proibição vai funcionar. Porque a dependência já foi criada. E não é só a dependência da criança. É a dependência de quem a cria. Os pais estão dependentes. Então, como é que você vai quebrar isso? Por isso que eu digo, é um trabalho de médio e longo prazo pela educação. Educação pelo consumo, para o consumo das telas. Meio-dia Aí você 46. vai empoderar esse consumidor. Meio-dia 46, você está na Nova Brasil FM. Este é Paulo Roque, que todas as sextas-feiras está somente aqui, hein, na 97.5 FM, com a sua coluna Dentro do Mesa para Dois, excepcionalmente hoje comigo, Diego Amorim. Roque, tem mais assunto para a gente tratar aqui com o nosso queria ouvinte, falar né? rapidamente, chamar a atenção do nosso ouvinte para a questão das mudanças nas regras dos planos de saúde, sobre cancelamento. Primeiro, o seguinte... Muito cuidado. Você que tem um plano de saúde, muito cuidado. Atrase uma parcela, pode atrasar uma parcela do teu financiamento, vamos imaginar assim. Você tem que fazer essa decisão, mas não atrase a parcela do seu plano de saúde. Por quê? Os planos hoje, sobretudo uma pessoa mais idosa, ela tem muita dificuldade para conseguir um plano no mercado. É uma luta. E isso é um problema de regulação no Brasil que, na minha opinião, acabou criando muita rigidez
é um mercado com poucas opções. Os players, os competidores, as empresas que oferecem plano de saúde têm diminuído ano a ano. Uhum. E, na verdade, o consumidor está pagando muito caro. E está pagando caro, está insatisfeito. Os planos também dizem que não tem a remuneração adequada. Então, você tem um problema aí de uma equação que não fecha, que está todo mundo insatisfeito. Mas quem paga a conta é esse consumidor, que ele confia nesse serviço de saúde e não tem. E o plano, quando se atrasa, se você é um consumidor jovem, ele vai atrás de você para você continuar pagando. Mas se você é um consumidor que está chegando ali nos 60, que é a partir dos 60 que você tem a maior probabilidade de dar despesas aos planos, na verdade, despesas que você já pagou por elas há anos, né? Sim. Então você passa a ser um consumidor indesejado. Atrasou um mês, tchau. Não, a regra agora é o seguinte, você atrasar 60 dias Tá. consecutivos ou não. Então presta atenção, você está aqui no primeiro mês de dezembro, você deixou de pagar, a prestação sua vence dia 1º de janeiro, você paga dia 5 de janeiro, então já atrasou 30 dias. Você já atrasou uma. Pagou. Aí depois, lá em outubro, você volta a atrasar. Mais 30 dias. Seu plano pode ser cancelado. Você tem que ser avisado. Uhum. Mas veja o seguinte. Então, e como hoje é saúde, nós estamos falando de algo que é essencial. E para você trocar de plano, você sabe a dificuldade que é. Você tem a portabilidade, mas é um mercado extremamente rígido. Então, esse consumidor tem que ficar muito atento as comunicações sobre atraso. E primeiro, hoje vale praticamente todo tipo de comunicação. Você pode receber até uma gravação, uma comunicação telefônica do plano de saúde dizendo que você está em atraso. Sim. E você tem que respeitar, porque desde que essa comunicação seja gravada, a ANS aceita. Então você pode receber por e-mail, por SMS, todo o meio de comunicação que você disponibilizou na plataforma. Telegrama. Telegrama, você está denunciando a tua idade aí. Então tudo pode ser comunicado. Então muita atenção com relação aos atrasos dos planos de saúde, porque você pode, se você for mudar de plano hoje, mudar para outro plano, a grande probabilidade é que você vai pagar mais caro para ter o mesmo que tem. Sim. E às vezes o plano está torcendo para você ficar relapso e deixar de pagar, porque ele vai colocar outro consumidor no teu lugar pagando mais caro. É isso. O que eu gostaria mesmo é que o Brasil tivesse juízo e repensasse todo esse sistema privado de assistência à saúde. Esse modelo do jeito que está, ele está respirando por aparelhos. O consumidor não está satisfeito. Você tem poucas ofertas no mercado. As empresas também não estão satisfeitas. As empresas estão dizendo, porque ela alega um excesso de intervenção da ANS, um excesso de intervenção, um excesso de judicialização. Agora, e você tem, por outro lado, o consumidor insatisfeito. Pô, eu estou pagando e quero ter. E ele paga caro, porque o que ele paga hoje é muito caro, é considerado os mais caros do mundo. E outro ponto importante, nós falamos só de 50 milhões de brasileiros que têm acesso a plano. Você tem mais de 150 milhões que querem ter o plano, mas não tem por conta que os valores são proibitivos. Se, na desregulação do setor, se permitisse que mais opções de planos pudessem ser ofertados à coletividade, você pode ter certeza que você aumentaria a base dessas pessoas que querem hoje uma simples consulta pela rede privada. Sim. E não conseguem. Então, esse é um problema da regulação que a gente podia fazer o dever de casa. Porque quando se aumenta a base dos que contribuem, você pode ter serviços também mais baratos. Muito bem, 12h51, esse foi Paulo Roque. Anota bem aí o que disse Paulo Roque, ele sabe o que diz e toda sexta-feira está aqui no Mesa para Dois, na 97.5 FM. Paulo, bom fim de semana. Até Eu que agradeço, um grande abraço para você.